gente vai falar de dominância fiscal. Tudo bem, se você não tem muita intimidade com esse termo, a gente está aqui para te explicar e para te ajudar a entender o que aconteceu no Brasil, não só de ontem para hoje, mas também nos últimos meses. Mas por que a gente vai falar sobre isso hoje, Luísa? Porque ontem o Banco Central fez o maior leilão de dólares desde 2020 e nem assim a moeda americana baixou. Esse leilão é um recurso usado pelo BC, pelo Banco Central, quando a moeda dispara muito. Geralmente isso acontece porque a confiança do mercado na economia brasileira está enfraquecida. Então todo mundo compra moeda estrangeira. E se todo mundo está comprando, o preço sobe. Então aqui a ideia do leilão é jogar mais dólar no mercado para controlar essa subida. Mas não funcionou. O dólar chegou a R$ 6,20 hoje de manhã, mostrando que a relação entre o mercado e o governo definitivamente não vai bem. A explicação dos economistas é que o mercado está olhando para 2026 e vendo que uma conta não vai fechar dentro do arcabouço fiscal. Principalmente porque o pacote fiscal, que poderia fazer com que essa conta fechasse, está parado no Congresso. E pode ser que na votação a meta de cortes não seja atingida. Ou seja, a cotação de dólar hoje envolve tudo que a gente tem discutido ao longo desses últimos dias, das últimas semanas aqui no Central. O pacote de cortes, a relação do governo com o Congresso e as falas do presidente Lula em relação a tudo isso. Para falar sobre essa situação toda, está conosco também o cientista político da Fundação Getúlio Vargas, Carlos Pereira. Carlos, que bom te ver aqui, muito obrigado por ter vindo. Tudo bem, Pedro? Muito bom estar aqui com você mais uma vez. Pois é, vamos falar de assuntos agradáveis, fáceis hoje, Pois né? é. Sempre. A gente só convida para falar de coisa fácil, né, Carlos? Pois é, estamos numa encruzilhada. Numa encruzilhada. Uma encruzilhada porque o governo, como Luísa falou, mais do que o governo, o Banco Central sinaliza uma preocupação grande, tenta atuar, mas o mercado não responde de acordo com essa expectativa. O que significa que precisa de outros remédios, né? E os remédios, temo, não vêm apenas do Banco Central, mas do próprio governo. O governo não está sinalizando crivelmente, com esse pacote fiscal, de que está fazendo o dever de casa, né? Então, como Luísa bem descreveu, a expectativa é que esse ajuste não dê conta do rombo. E isso gera pressão inflacionária que vai, em última instância, também desdobrar numa pressão cambial. Então, eu acho que, enquanto o governo não sinalizar crivelmente, né, de que está comprometido com esse ajuste e que vai fazer um esforço, eu acho que, inclusive, tem alguns economistas da Fundação Getúlio Vargas, meus colegas, que estão colocando que o governo necessita sinalizar algo como o teto de gasto, alguma coisa naquela figura para que o política mais rígida, mais rígida, para que isso sinalize algo de comprometimento, de credibilidade. Se isso não acontecer, nós vamos ficar nessa briga de braços, eu não sei até quando, e estamos todos pagando o preço disso, com risco, inclusive, de descontrole inflacionário. Bom, aquele cenário que a gente estava falando, né? Inflação acima do teto da meta, por consequência, juros mais altos, mercado pessimista em relação ao futuro do Brasil, dólar em desabalada carreira e atores políticos que não se entendem. Que dezembro, hein, gente? Um dezembro de louco e um medo de economistas, de agentes do mercado, de que a gente entre nesse cenário de dominância fiscal. Eu acho que aí é importante a gente explicar o que é a dominância fiscal. Vamos começar, tipo, Econ 101, né? A aula básica de economia, assim, daquela da faculdade e tudo mais. Você tem dois tipos de política aqui. Você tem a política fiscal e tem a política monetária. A política fiscal, no fim das contas, está preocupada com quanto que entra no caixa do governo, principalmente através de impostos, e quanto que sai do caixa do governo. A política monetária está preocupada com a quantidade de dinheiro que está circulando na economia. E uma coisa conversa com a outra. Por quê? Porque quando o governo gasta mais do que ele recebe, e esse é o ponto em que estamos aqui, quando o governo gasta mais do que ele recebe, aumenta a quantidade de dinheiro circulando na economia. Agora, o dinheiro é uma peça de ficção, que a gente não costuma pensar dessa forma, né, Luísa? Mas o dinheiro, na verdade, é uma peça de ficção que precisa representar a quantidade de riqueza real que existe na economia. Então, se a riqueza é desse tamanho, mas a quantidade de dinheiro é essa,
O dinheiro vai perdendo valor até que o valor seja ajustado ao tamanho da riqueza real da economia. Essa perda de valor do dinheiro é aquilo que a gente chama de inflação. Então, as coisas, a sensação para a gente é que as coisas vão aumentando de preço. As coisas, na verdade, não estão aumentando de preço. O dinheiro que está perdendo valor para se ajustar ao valor real das coisas, do tamanho da riqueza que tem na economia. Então, esse é o problema de você não fazer o ajuste fiscal. Ou seja, esse é o problema de quando o governo gasta mais do que recebe. Por um tempinho dá para aguentar. Quando esse troço começa a crescer, a coisa piora. Mas tem remédio para isso. O remédio para isso é a política monetária em geral nas mãos do Banco Central. O Banco Central pode fazer duas coisas. Uma das coisas que ele pode fazer é aquilo que a gente chama de empréstimo compulsório. Ou seja, tem uma grana que o governo se vira para todos os bancos e fala, olha, você é obrigado a deixar depositada aqui dentro do Banco Central todo dia uma quantidade X de dinheiro. Quando ele proíbe o banco de mexer naquele dinheiro, ele, na verdade, está proibindo o banco de emprestar aquele dinheiro para as pessoas, para mim, para você. Sabe aquele empréstimo que a gente faz no banco? Aquele dinheiro não pode ser tocado. Isso quer dizer que você impede uma grana de entrar na economia. Você vai tirando o dinheiro da economia para você reajustar a quantidade de moeda que está circulando. A outra maneira de você fazer isso é com aquilo que a gente chama de taxa básica de juro da economia. E a Selic, que no fim das contas, é o seguinte... Você paga uma taxa de juros generosa dizendo, me dá uma grana aí, que daqui a 2 anos eu te devolvo e eu vou te pagar um prêmio de X. Então, quanto mais alto for esse prêmio, quanto mais alto for o juro, mais interessante fica o negócio. E as pessoas se viram, putz, eu vou gastar esse dinheiro, ou vou investir aqui, ali e acolá, ou vou emprestar esse dinheiro para o governo, porque o governo está me prometendo um prêmio bacana. Isso é bom, porque é o Estado inteiro. A não ser que o Estado quebre, é um empréstimo muito seguro. Porque a não ser que o Estado todo quebre, aquele dinheiro será pago. Então, isso que a gente fica falando, o juro está muito alto, tal. O juro está muito alto porque é a maneira de o Banco Central compensar a pressão inflacionária. Essa pressão inflacionária vem de onde? Vem do dinheiro que o governo gasta mais sem ter recebido, sem ter arrecadado. Tudo bem. O que está acontecendo? O que está acontecendo é que está todo mundo preocupado e não panicado, mas começando a se debruçar com uma cautela excessiva e começar a ficar mais tenso. O que está acontecendo é o seguinte, o Banco Central não só aumentou a taxa de juro esse mês, como já disse que seguirá aumentando e alto nos próximos 2 meses. Então, o Gabriel Galípolo assume como presidente do Banco Central em janeiro. Janeiro e fevereiro vai ter aumento de taxa de juro. Quer dizer, é aquela coisa para o mercado saber, fica tranquilos que nós estamos segurando aqui os gastos do governo. Sim, o governo está gastando mais do que devia, a gente está entendendo isso, mas nós estamos aumentando a taxa de juro para fazer com que a inflação fique controlada. E mesmo o Banco Central tendo feito algo que é considerado muito agressivo, que é ter aumentado bastante a taxa de juros esse mês e prometido que vai aumentar bastante em janeiro e fevereiro, mesmo o Banco Central fazendo isso, o dólar continuou subindo. Aí o Banco Central fez um leilão grande de dólares, ou seja, botou mais dólar para... Tem muito dólar aqui sendo vendido. Então, oferta e demanda, né? Tem muita oferta, baixa demanda. Não, ainda assim, o dólar bateu hoje um nível nominal recorde de R$ 6,20. O que é dominância fiscal? Dominância fiscal é no momento em que, o próprio nome diz, a política fiscal domina e a política monetária não consegue mais resolver. Por que a política monetária não consegue mais resolver? A política monetária não consegue mais resolver no momento em que as pessoas que investem dinheiro começam a achar que o governo talvez não tenha condições de pagar aquele dinheiro que você pega emprestado. Ou seja, a taxa de juro do Estado brasileiro começa a deixar de ser atraente. Você sobe e ainda assim o cara prefere comprar dólar porque se sente mais seguro ali. Portanto, o descalabro fiscal se torna dominante.
isso é um lugar delicadíssimo, porque isso quer dizer que os investidores, as pessoas que calculam onde que eu vou botar dinheiro para pegar emprestado, elas começam a deixar de confiar no Estado brasileiro. Aí a gente pode entrar num argumento se esse medo é racional ou é irracional. E talvez seja irracional, afinal de contas, o Brasil existe, o Estado existe, bem ou mal. A gente não pode dizer que o ministro da Fazenda e o presidente do Banco Central sejam irresponsáveis, não tem nenhum indício de que sejam. Mas a cada vez que o presidente da República vai na televisão e faz uma declaração que, em essência, está dizendo eu não estou preocupado com as coisas que o mercado está preocupado, o que ele está dizendo é o seguinte, eu não estou nem aí para a política fiscal. É isso que as pessoas que investem percebem. E a impressão que eu tenho, Carlos, eu quero jogar para você, a impressão que eu tenho é que, de alguma forma, na cabeça do Lula, não tem, o que ele, como presidente da República, fala é como se para ele não tivesse impacto. Ele pode falar o que ele quiser, que o mercado simplesmente fará o que ele vai fazer anyway. É como se o Lula achasse que a palavra de presidente da República não tem peso. Então ele pode ficar dizendo que ele não está nem aí para a política fiscal e que isso não vai ter consequência, porque está tendo. Isso pode quebrar o país, se a coisa se estabelece. Tanto tem peso que a gente está pagando esse preço. Todos nós estamos pagando esse preço, né? Mas eu acho, Pedro, sinceramente, que o governo Lula, ele é um governo, a gente tem que se lembrar, um governo de esquerda, né? Um governo que essa discussão sobre equilíbrio fiscal, sobre restrição fiscal, sobre contenção de gasto, é algo que não soa bem no ouvido de alguém que tem preferências, assim, concentradas na proteção social, na inclusão social, que são políticas muito nobres, são muito, inclusive, faz parte da crença dominante do brasileiro. É inadmissível hoje voltarmos a um tempo em que não existia política de transferência de renda para a população mais pobre. Claro. O que mostra que o PT, nesse sentido, foi vencedor, vamos dizer assim, nessa cristalização dessa crença no brasileiro mediano de acreditar que é importante que o Estado proteja a quem não teve tantas oportunidades, né? Então, isso é importante. Mas isso tem limites. Então, o governo, quando foi eleito em 2022, antes mesmo de tomar posse, contratou muita dívida. Com a PEC da transição, justamente para honrar com esse eleitorado, com esse setor do eleitorado, políticas de proteção e de transferência de renda. Mas essa escolha, porque isso foi uma escolha, né? Essa escolha pressupõe o outro lado da moeda, pressupõe que o governo iria fazer um dever de casa de tentar fazer ajustes em outras políticas que supostamente não seriam tão importantes para um governo de esquerda. Mas o governo não fez isso, o governo tem muita dificuldade de fazer isso. E como você bem descreveu, para se tornar, inclusive, politicamente viável e continuar agregando a sua base política, que é uma base esquerda, o presidente precisa, nem que seja do ponto de vista retórico, continuar alimentando essa base com esse discurso contra o Banco Central, demonizando a figura do presidente do Banco Central. E isso tudo agrega a sua base eleitoral. Não estou falando base eleitoral como se fosse apenas de eleitores, não, mas de parlamentares, né? Você vê parlamentares do PT fazendo discursos sucessivos de contrários a essa política implementada pelo Banco Central e, inclusive, personalizando no presidente do Banco Central como se ele fosse algo do mal ou alguém que fosse comprado pelo mercado, como se o mercado fosse um ente do mal. Então, essa visão maniqueísta faz parte dessa retórica do PT. Até usei como paralelo equivocado, mas eu acho que vale a pena para que o espectador entenda, é que do mesmo jeito como o Lula precisa alimentar a sua base eleitoral com políticas ou com discursos, com retóricas que preencham essas expectativas, Bolsonaro, por exemplo, durante a pandemia, que era uma política completamente de bom senso, inclusive representantes
indicados por ele mesmo na Anvisa, defendiam explicitamente a compra de vacina, defendiam o isolamento social, mas ele precisava sinalizar para essa base eleitoral, para manter essa base eleitoral agregada, um discurso completamente de negação disso, de negação, de boicote das vacinas, de boicote do isolamento social. Por um lado, isso afastava-se do senso comum, do que era considerado minimamente racional se fazer num momento de pandemia, mas ele agregava esse eleitor. Eu acho que é o mesmo mecanismo com o outro lado da moeda que Lula está fazendo agora. Ele tenta, vamos dizer assim, manter essa base agregada num momento de grande polarização política. Mesmo, entramos agora em 2 anos, as eleições municipais, a esquerda, embora tenha aumentado o número de prefeituras, ela foi derrotada, né? O centro, a popularidade de Lula também não vai acelerar essas coisas, quer dizer, a quantidade de pessoas que identificam que o governo está fazendo um governo ruim ou péssimo é mais ou menos parecida com o que está ótimo e bom, então o governo não consegue deslanchar nisso. Então, pelo menos, esse discurso ajuda a manter essa base que identifica o governo como ótimo e bom, agregada, mobilizada, engajada em cima do seu governo, mesmo que nós continuemos pagando esse pato da política do Banco Central não conseguir ser mais eficiente para conter essa... Sabe qual é o problema com esse argumento? Com esse argumento? Eu tenho 2 problemas com esse argumento, que é um argumento que eu tenho ouvido muito. O meu primeiro problema na comparação Lula e Bolsonaro. Eu concordo com você que é a mesma ideia. É um comportamento aparentemente irracional do presidente da República, porque causa dano ao governo dele, né? Mas está animando sua base e manter a base agregada é importante. Eu entendo. É que eu esperava irracionalidade do Bolsonaro e eu espero pragmatismo do Lula. Lula é um sujeito inteligente, ele é muito inteligente. Ninguém chega 3 vezes à presidência da República com o nível de educação formal que o Lula tem sem ser um cara brilhante, entendeu? Extremamente talentoso. E, de novo, brilhante. É um nível de inteligência fora do normal, porque ele se construiu um homem adulto, ele não teve a educação formal para chegar onde ele chegou. Isso é uma construção na base da própria vontade, da base do próprio esforço e que você não faz sem ser um cara profundamente inteligente. Jair Bolsonaro não é um sujeito inteligente. Não é. Você não precisa dizer isso, eu posso falar com... Eu conheço o Bolsonaro desde os anos 90. Ele é um cara meio tacanho, ele é um cara dogmático, ele funciona na base... O Lula não é um sujeito dogmático. É claro que ele é ideologicamente de esquerda, mas ele não é um cara dogmático. Ele entende quando as coisas não estão funcionando e quando as coisas estão funcionando. O Fome Zero, inicialmente, foi um programa de distribuição de comida. Eles perceberam que aqueles grandes armazéns centralizados serviam para estragar comida. Aí eles foram para o Bolsa Família. Vamos distribuir dinheiro através de agências de correio. Opa, funcionou. Entendeu? O Lula sempre foi um sujeito capaz de entender... Eu tenho um problema para resolver, eu quero acabar com a fome no país. Putz, vou distribuir comida. É bom porque vai... Aquela cabeça bem desenvolvimentista, né? É bom porque vai ajudar os fazendeiros regionais, vai dar uma... Não deu certo, tudo bem, vamos distribuir dinheiro. Política liberal, mas não tem problema, funciona, resolve o problema. Então, um pouco do meu espanto é a falta de pragmatismo. É como se ele não estivesse entendendo o quanto que a coisa desgasta ele. Aí o meu segundo ponto que eu faria é o seguinte: você fazer um equilíbrio fiscal não precisa ser cortando política social. Não precisa ser cortando de gente que está ganhando 1, 2, 3 salários mínimos. Não precisa ser cortando em educação, não precisa ser cortando em saúde. Tem um monte de outros lugares no governo em que você pode cortar. O Lula poderia comprar briga, por exemplo, a Dilma fez corte de imposto para um monte de setores da indústria, entendeu? Que é benefício fiscal, é corte de imposto para gente muito rica, que não necessariamente entregou alguma coisa o setor cresceu mais, alguma coisa. Entendeu? Quer dizer, você poderia ter cortado ali, você poderia ter cortado de gente rica.
Você poderia ter encarado um problema que é um problema gigante no Brasil, que é você tem uma elite do funcionalismo público que tem uma quantidade de privilégios que é absurda. O que a gente gasta com juiz, desembargador, juiz de tribunal superior no Brasil, é um absurdo. O que a gente gasta com militares no Brasil é um absurdo. Você poderia perfeitamente ter comprado aquela briga. Existe o problema de o Congresso Nacional ter sequestrado um pedaço gigante do orçamento. Poderia ter uma conversa ali, olha aqui, temos um problema aqui no Congresso, entendeu? Tem um dinheiro aqui que está sendo gasto, a gente sequer sabe para que tipo de política pública está sendo... O ponto que eu estou fazendo aqui é o seguinte, lógico. Tem vários lugares, você não precisa cortar em política social, tem muitos lugares para cortar e alguns lugares seriam mais fáceis para cortar. Mas no fim das contas, o que parece ter acontecido é que o Lula escolheu não comprar briga nenhuma.